Ah. Não abriu. Tá ao vivo lá. Pronto, já estamos ao vivo. Pois é, né? Caraca! Só falta a Luciana chegar agora. Mas e aí, Ivana? Vamos lá, vamos começar a brincar. Começa a me falar aí das ferramentas aí. O que você acha da gente se apresentar? Vamos lá. Né, para quem não conhece, enfim. Você é o anfitrião, né? Acho que é importante dizer, de repente, como é que surgiu essa ideia, né, de apresentar, afinal de contas, o convite partiu de você, né, Lopinho? Você quer fazer a apresentação aí, ô Lopes? Posso começar aqui então? Claro. Tá bom, então. Então, pessoal, boa noite aí. Prazer poder estar aqui hoje com vocês, né? Aqui com a nossa amiga Ivana e com o Lopes também. Acho que o grande protagonista aí desse trabalho voluntário é o Lopes, né? Que reuniu a gente aqui para poder compartilhar um pouquinho sobre os desafios aí do home office, jogos online, homeschooling, né, e uma série de outras questões também. Então, nós temos algumas frentes aqui de segurança da informação, tecnologia, compliance, psicologia também, a parte de comunicação. Então, eu acredito que tem bastante coisa aí para a gente poder falar um pouquinho, né? Então, a ideia aqui é ser um papo descontraído, não seria nada formal, estamos fazendo até depois do horário de trabalho para que seja uma coisa tranquila, né? A primeira live aí que a gente está participando, e a ideia aqui é compartilhar algumas experiências que nós temos observado e visto também. Tá, meu nome é Leonardo Vídeo, eu sou um dos responsáveis, eu sou um executivo de segurança da informação de uma empresa do setor financeiro, tá? Já tenho aí 16 anos em tecnologia e segurança da informação, tá? Sou membro da Agência Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, também membro de algumas instituições internacionais de segurança da informação, né? Sou formado em tecnologia da informação, com MBA em segurança e com algumas certificações internacionais, também formado pela Universidade de Harvard. Temos o nosso amigo Lopes Ramos aqui também, que vai se apresentar, e em seguida a Ivana, falar um pouquinho da especialização deles e o motivador todos aí. Bom, poucos me conhecem, mas Lopes Ramos, ou José Lopes Ramos, como queiram me chamar. Trabalho com compliance, auditoria e controles internos e adoro cybersecurity. Quando a gente fala de privacidade de dados e fraude, é uma coisa que me motiva. Acho que foi um dos momentos mais importantes quando tive a oportunidade de participar do Security Leaders e hoje membro da NPPD. E obrigado ao vídeo, porque assim, acho que é assim que a gente vai conseguir fazer com que as famílias tenham acesso a algumas informações e alguns dados para que elas possam seguir de uma maneira tranquila nesse momento bem difícil, né? Que é o momento onde você está confinado. Então, a Ivana, agora que vai se acrescentar falando um pouco sobre a vida dela, sobre o profissionalismo dela, ela vai trazer um pouco disso para a gente, de como lidar com essa pressão. Segue a Ivana, daí. Oi, prazer enorme estar aqui com vocês. Me apresentar, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia familiar e de casal. Eu sou membro do conselho do Núcleo de Família e Comunidade da PUC e também membro da diretoria executiva da Associação Paulista de Terapia Familiar. Então, é muito importante para nós, né, psicólogos, principalmente nesse momento, eu acho que agora a questão da vulnerabilidade, ela fica mais potencializada. E nesse momento de reclusão, de pandemia, misturar trabalho com escola, nós temos dentro da casa todos os ambientes misturados. Então, onde se misturam as rotinas, se misturam o lazer, você tem que dividir o trabalho, também o tempo de trabalho, o local de trabalho. Então, as relações também se desgastam mais facilmente, porque você convive 24 horas, né, com todos os membros da família, tendo que dividir esses espaços e dando conta de todas essas demandas, né? Agora, não tem mais filho que está na escola, os filhos estão ficando dentro de casa, né, fazendo seus estudos, precisando do auxílio dos pais, os pais precisando, né, alguns trabalhar ou fazer as suas
suas coisas de casa, suas rotinas, e tudo isso fica muito complicado dentro das relações, porque é preciso reestruturar essa rotina, né? Reestruturar, como é que se diz? Reestruturar essa nova forma de convivência, dividindo esses espaços e esses lugares. Então, entra a intimidade, entra a individualidade de cada um, e a gente precisa ficar atento, porque o número de pessoas, se já era grande o número de ansiedade, depressão, com a pandemia, isso aumentou demais, potencializou tudo isso. Então, a gente tem muita gente ansiosa, estressada, com pânico, com mania de limpeza, com medo de pegar doença, com medo de sair de casa. Então, muitas coisas, né, também potencializa nesse contexto de isolamento social, né? Então, acho que, vamos lá, Luciana chegou, né, Luciana? Nós estamos nos apresentando um pouquinho, né? E eu vou passar a vez até para você, para a gente girar essa conversa. Vocês estavam, boa noite para todos, né? Eu sou a Luciana Padilha, assessora de imprensa internacional. Vocês estavam no próximo, não estava? No anterior? Você estava, não estava? No anterior? Ela estava? Sim, no primeiro que a gente fez. Sim ou não? Nós estávamos na reunião fechada, né? Ao vivo sim, é a primeira vez. Ah, tá. Desculpa. Estamos no ao vivo agora. Desculpa, pensei que só era a gente agora. Bom, quem está me assistindo e não me conhece ainda, eu sou a Luciana Padilha, assessora de imprensa internacional. Trabalho com projetos educativos na área de empreendedorismo, né, e educação, e sou fundadora do projeto da Brilive Conference, que levou um dos palestrantes para se lançarem no exterior, na Harvard, como o Rick Chester, a Tatiana de Andala, o prefeito de Colatina, né? E o Sérgio Meneghelli e o Matheus Tomoto. E o meu projeto é para dar oportunidades às pessoas que estão se reinventando pelas redes sociais e vem se destacando a nível internacional através das lives, né? Então, chama Brilive, Brasília International Live. São exatamente de brasileiros que estão espalhados pelo mundo, né? De alguma forma tentando ajudar a sociedade com o teu conteúdo. Então, essa sou eu, à disposição da sociedade. Pois é. Aí eu vi, aí, Ivana, conta aí como é que é o dia a dia das lives. Live a louça, live a casa, criança, home office. Como é que está sendo esse dia a dia, gente? Porque eu estou ficando pirado. Tá louco. Só saio às quinta-feiras para ir à feira. Mas como é que é aí? Me diz aí. É interessante. É interessante porque, por exemplo, eu geralmente tive uma vida sempre muito ativa, né? De praticar jiu-jitsu, também correr também. Eu gosto muito de correr e estou parado, né, por conta disso. Tenho 2 filhos pequenos, um pequeno e um com 11 anos, então a gente colocou como jail office, né, não como home office. Então a gente está numa situação muito diferente aqui da prisão domiciliar e trabalhando, fazendo lives. Acho que o nosso maior amigo é o Zoom, Teams, né, Skype, os grandes amigos nossos. Né? A gente tem observado também muitas coisas. WhatsApp também. Telefone é só, nem tanto, mas o telefone é mais para questões. E um ponto que a gente estava conversando aqui, off-topic primeiro, né, até foi a Ivana tinha perguntado, né, com esse horizonte todo, né, de home office, homeschooling, né, será que fazer essas reuniões elas são seguras, por exemplo, no aspecto? Tá todo mundo em casa, está todo mundo compartilhando a mesma internet, né? Tem uma série de questões que foram levantadas no passado aí com o nome do Zoom e algumas outras também empresas relacionadas à videoconferência. Uma das perguntas foi se é seguro, né? E a resposta de forma direta depende de como você utiliza isso, né? Mesma coisa se você estiver na sua casa, né? Não adianta a sua casa ter 50 portões e os portões ficarem abertos, né? Então a segurança ela depende muito da pessoa, do fator humano, né, de como é que isso vai acontecer.
Tá? Então, o que eu tenho observado muito, e o que aconteceu muito logo no início da pandemia, eram muitas reuniões que estavam sendo, de alguma forma, criadas sem uma senha e coisa do tipo, e entravam em cultos, por exemplo, entraram no meio de um culto, né, colocando algumas fotos que não eram lícitas, né, para aquele grupo de pessoas. Né? E por que isso aconteceu? Porque houve uma divulgação em massa, né, daquele link onde as pessoas podiam compartilhar, e uma pessoa de má fé acabou fazendo. Então, alguns cuidados são importantes, principalmente no homeschooling. Né? Uma das recomendações, né, que eu deixo aqui como profissional de segurança e como pai também, né, é que, assim, que percebam como é que os seus filhos estão usando o homeschooling. Né? Percebam se a câmera está aberta, né, se tem algum tipo de monitor dentro lá disso, de algumas coisas que os filhos de vocês estão escrevendo, né? Se o link ele é público ou particular, né, é uma coisa bastante importante também. Eu estava conversando com o Lopes, ele tinha observado uma situação que ele contactou, inclusive, uma escola específica para poder ajudar de alguma forma. Então, eu acredito que isso pode minimizar muitas questões. Né? E tem um outro aspecto também, que é um aspecto mais psicológico, que a Ivana pode falar um pouquinho para a gente, que assim, você está acostumado ali, vai lá, toma um café, um refrigerante e tudo mais, agora você está aqui num nível de estresse em lives, está falando no meio de um computador. Na maioria das vezes você trabalha muito mais do que você está acostumado a trabalhar. Né? Eu acho que a Ivana podia explorar um pouquinho aí como é que isso impacta emocionalmente as pessoas, né? Quais são os cuidados que as pessoas podem tomar em relação a esse trabalho remoto aí constante, né? Para que se tenha uma saúde mental mais apropriada. Na verdade, assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente fica pensando, vamos pensar no início da pandemia, né? O medo iminente da morte, o medo de estar contaminado e passar para os familiares, os avós tendo que ficar reclusos porque os netos poderiam transmitir algo. Então, assim, a gente teve uma quebra familiar muito grande, as pessoas pararam de se ver, tudo isso gerou... A gente teve um bombardeio, vocês que são da área, né, de comunicação, um bombardeio de notícias, né, onde as crianças estavam acessando, as pessoas estavam com medo, um monte de fake news, um monte de mensagem que você não checa a veracidade, acho que isso vocês podem falar mais. Então, assim, eu acho que, primeiro, uma coisa, cuidado com os excessos de informações. Né? Eu acho que, se a gente pensar, tem os sites oficiais. Quer tirar alguma dúvida? Entra no site do Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, né? Evite as aglomerações, faça os cuidados que tem de higiene para que você tenha segurança dentro de casa, você não fique com tanto medo, porque se você se cuida, também não precisa ter tanto medo, né? Porque aí entra o pânico, entra, né, o transtorno obsessivo compulsivo, de ficar toda hora se limpando, lavando, às vezes a pessoa nem saiu e a pessoa já está se lavando, vira automático isso, né? Então, acho que... as crianças precisam também, eu vejo as crianças não estão sendo orientadas, muitos pais escondem por que a criança não pode brincar no pátio, hoje não pode, tá de castigo, entendeu? Então, acho que é importante você chegar de acordo com a idade da criança, conversar com ela, enfim, cuidar dos idosos, o excesso de informação, tem que tomar muito cuidado. É muito louco, né, Ivana? Tá demais. Então, acho que, assim, a gente precisa ter uma rotina. Porque, assim, quanto mais próximo da rotina que a gente tem, mais fácil é de adaptar. Se teu filho vai para a escola de manhã, que ele estude no horário da manhã. Se você tem o teu trabalho de X, horário da X, tenta buscar o máximo de rotina, porque muitas pessoas estão se jogando, né? Porque fica ocioso, fica perdido, porque não tem que sair de casa, aquilo que falou, você sai, você vê pessoas, você toma um café, você levanta, de hora em hora levanta, tá muito tempo sentado, levanta, organiza, que a gente tem que pensar na saúde emocional, na saúde física, né? Porque senão a gente não vai aguentar a dor, a depressão, estresse, também causa prejuízo emocional. Então, assim,
tem um monte de situação que a gente precisa tomar muito cuidado, não se isolar, mantenha contato com as pessoas, mesmo que seja de forma online, não perca os contatos, não criar pânico, enfim, tem uma série de coisas que a gente podia aqui falar por um bom tempo, mas eu não vou também falar, eu gostaria, né, acho que dei uma pincelada, mais ou menos, nas coisas que eu lembrei, que acho que talvez seja importante. E aí, Lu? É interessante. Interessante esse ponto aí. Até acho que a Lu pode explorar um pouquinho essa questão da comunicação, né? A gente tem visto aí esse boom de informações aí. Quais são as suas dicas aí como profissional de comunicação? Como é que as pessoas elas podem saber a veracidade também, como a Ivana comentou? Como é que elas podem também, e isso gera muita discussão nas mídias sociais, como é que as pessoas podem aí, e acaba quando as pessoas estão em casa, acaba gerando muita confusão nas redes sociais, como é que as pessoas podem, de alguma forma, saber se essas informações são verdadeiras, ter uma postura um pouco menos ofensiva nas redes sociais em relação à comunicação? Como é que você vê essas questões aí? Olha, eu vou me colocar diante do que eu estou fazendo como uma profissional, né? Não ficar levando fake news, não é compartilhar e não trazer estresse para mim mesma, né? Então serve para mim, para minha família, para os meus amigos. Quando eu quero ter conhecimento da veracidade de algo que literalmente vai ser de suma importância para aquilo que eu vou fazer durante o dia ou durante a semana, ou eu quero buscar conhecimento para que eu quero me organizar para algo, para saber se realmente já foi um exemplo, se realmente está sendo liberado os aeroportos, se realmente está sendo liberado as rodoviárias. Eu sempre vou diretamente na fonte onde todo mundo tem acesso. Todo mundo. Não é em jornais. Eu sou uma jornalista, eu trabalho com a comunicação, tenho um site de comunicação que eu só divulgo educação e empreendedorismo, porém, eu sou muito sistemática com esses repórteres, né, e jornalistas que estão no mercado que só quer fama, que só quer trazer bafafá para poder deixar as pessoas perturbadas. Então, o que eu faço, o que eu aconselho às pessoas? Vai na veracidade das pessoas, tipo, você tem acesso às redes sociais de todo mundo. Se você está receoso por algo que vai acontecer, um exemplo, um corte salarial, algo de um benefício, vai no sistema do governo, direto, vê a pronúncia dos lábios dele. Não, até um assessor, até como é que fala? Um assistente, uma secretária, acaba comprometendo a nós mesmos, porque cada um tem uma forma de levar a mensagem. E quando não sai direto dos lábios daquela pessoa, até para você fazer a interpretação de leitura, se é verídico aquilo, o que eu faço e realmente o que eu recomendo, tanto para minha família quanto a mim mesmo. Eu não poluo a minha mente com N informações. Eu só busco e eu só entro quando realmente aquilo vai do meu interesse. Para que eu vou ficar o dia inteiro? Eu conheço pessoas que fazem isso. Fica sentado o dia inteiro para ver quantas pessoas morreram. Eu não estou na lista de morte, então para que eu vou lá ficar olhando? Não me interessa, entendeu? Agora, a pessoa morreu 110, 113 e tal. Quer dizer, ninguém morre mais de atropelamento, ninguém morre mais de bala perdida, ninguém morre mais de infarto, ninguém morre mais de nada, é só de corona. Não é um caso de se duvidar, é um caso que a gente tem que ficar atento para que não deixe nossos filhos preocupados, nossos familiares, nossos amigos. Porque aí você não consegue nem a alimentação que você tem durante o dia, não passa a digerir no seu corpo. Se você vai ter uma convivência com a tua família, com os teus filhos, você acaba não tendo, você acaba ficando descontando aquele estresse, porque você já começa, será que eu sou a próxima? Né? Será que eu sou aquela pessoa vai ser o próximo? Imagina. Então, o conselho que eu dou a todos, vá na veracidade do caso. E uma outra coisa que eu faço, a pessoa que não entende inglês, entra até mesmo nas redes sociais, tipo do presidente dos Estados Unidos, que é onde acontece tudo, e tudo que lança lá primeiro, pode ter certeza que vai acontecer aqui. Tarda, mas não falha a situação. Todo pronunciamento que sai lá primeiro, chega aqui no Brasil. E o que acontece? Coloca no translation, coloca lá no tradutor, copia e cola e vê aquele caso, porque eu acabo tendo informações primeiro do que a pessoa da imprensa aqui, e aquilo já está com o meu coração aliviado. Porque eu sei que é uma mentira, que eles só querem deturpar.
e não se preocupar com como se diz, os devaneios que está acontecendo com a política. Gente, infelizmente, nós estamos ficando perturbados, a gente não sabe mais para quem olhar, no que acreditar. Eu falo, primeiro, olha para Deus, segundo, olha para os nossos propósitos, qual é o teu propósito aqui na Terra, vá na veracidade da situação. Se você tem um amigo, de repente você não tem a paciência, não está conseguindo ler tal, fala, será que você pode pegar aquela mensagem para mim? Compartilha, porque vem de uma fonte. Não é, como se diz, não complementa com o que você acha. Porque o achismo e o pensar demais, você acaba até deixando as pessoas perturbadas. Então, e procura ocupar a tua mente colocando filmes construtivos. Eu sempre falo, inclusive, eu aconselho a minha irmã, que tem criancinha pequenininha, eu falo, coloca filme educativo de inglês, a criança até os seus 14 anos é fácil você educar, introduzir informações mais interessantes, não deixa ficar vendo novela, não deixa ficar 12 horas num jogo. Isso perturba a criança. E aí traz o estresse para dentro de casa. É interessante, hein? Você citou uma coisa bem interessante, para agregar valor que você está falando, não te cortando. A dinâmica é a gente conversar. Eu ouvi que a gente tem um pouco dessa visão, e vocês também, pelo pouco que vocês falaram, tem, claro. Eu atuo muito lendo o regulamento, né? Então, exemplo, tem um e-mail XPTO que ele te dá gratuidade de você utilizar. Gente, isso já foi dito, a informação ela vale mais do que o petróleo. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso de perícia grafotécnica e perícia documental, é fato, é fácil. Isso não é de agora, isso é de lá de trás, isso é histórico. Então, o que um pai de família pode fazer? Poxa, vai para o seu momento do seu cantinho do nada, deixa a sua esposa, às vezes, desafogada. Eu sei que não é, eu vou dar um conselho aqui, que talvez não seja um conselho, mas é o que eu faço. Às vezes eu vou lavar minha louça, boto meu fone de ouvido, entendeu? Vou cuidar da minha filha, fico lá com ela, ligo para minha outra, como é que ela está, etc. Às vezes a gente ouvir a voz, às vezes a gente vê um outro programa de televisão, ouvir uma música, entendeu? Eu também ouvi, adoro correr, não estou podendo correr, paguei 2 corridas e não posso correr. Ler livro? Entendeu? Ler livro, eu já prefiro ver filmes. Eu gosto de ler livros, mas filmes eu sou... E gosto de correr, quer dizer, circuito das estações, outras corridas foram paralisadas, outros eventos foram paralisados. Então, assim, você tem um limite de não poder ir a um setor público, a uma área pública para brincar, para correr, jogar bola, encontrar os amigos, beber, se abraçar, ou beber um suco, um refrigerante, tomar um açaí, ou ir para o tatame. Eu já sou da roda de capoeira, o vídeo. Eu já ia para a roda de capoeira, entendeu? Então, assim, aí, que maravilha. Então, assim, poxa, me faz falta hoje. Eu uso uma frase que um tio meu sempre utilizou, e essa frase eu sou muito feliz de ter ouvido. Ele fala, minha mente voa, o corpo às vezes ele não acompanha o que a mente processa. Mas eu vejo, a dica que o vídeo disse foi simples de fato. Poxa, você recebeu um link, cara, pega aquele link, veja se tem alguma coisa de errado, a gente já sabe como ele funciona. Você vai abrir qualquer site, a web, ela é uma oportunidade imensa para você brincar. Seja ela na rede, vamos falar de rede tanto corporativa, tanto aberta, pública. A gente está numa praça pública mundial. Então, tenha cuidado. Vai colocar sua foto aqui, você colocaria no ponto de ônibus? Como que você faria isso? Vou dizer para você onde eu guardo os meus dados, eu guardo debaixo da minha mesa. Beleza, você guarda a sua senha lá também, do seu cartão de crédito? No cartão de crédito eu te acho no Japão. Então, assim, é interessante. Então, assim, é lidar com as emoções, é saber como lidar. Poxa, o meu negócio não está tão bem, beleza, não está tão bem? Vamos produzir um conteúdo legal, vamos ajudar alguém que esteja precisando dentro do seu condomínio, o seu vizinho. Às vezes até você, se você está se achando que está precisando de ajuda, tem a Ivana, tem outros profissionais, tem a Luciana para conversar, tem o vídeo, outros profissionais. Poxa, é isso. A gente está se colocando à disposição disso, para que todos possam criar uma rede do bem, né? Que a gente vê muito essa notícia. Depois que inventaram o tá ruim, o tá bom viajou, né? Ele não voltou mais, né?
É interessante, né, Olívio? E acho que você colocou aí uma questão, né, da importância mesmo da gente ter o nosso cantinho, o nosso horário para relaxar, porque a mente da gente também não precisa ficar o tempo inteiro trabalhando naquele formato de produtividade, porque as pessoas pensam que produtividade é estar sempre fazendo algo que vai gerar algum dinheiro, que vai gerar algum emprego. Produtividade pode ser você ter um espaço de brincadeira com as crianças, ter um espaço de lazer com teu esposo, pega um vinho, põe uns queijinhos, uma tábua de frios, põe uma musiquinha. Então, quer dizer, isso é produtividade no sentido global mesmo da palavra. É o lazer, é o relaxar, é o trabalhar também, cuidar, curtir as crianças, curtir o esposo, porque agora a gente está tendo tempo que antes a gente não tinha. As famílias estão ressignificando a forma de ser família. Se a gente for pensar, as famílias hoje, elas estão parecidas com as famílias que nós tivemos, que nossos pais nos contavam, nossos avós, que todo mundo ficava dentro de casa, todo mundo partilhava, as mães cuidavam dos filhos. A gente está tendo agora que agregar tudo isso ao mesmo tempo e muita gente ficou perdida, porque tudo que é novo gera uma crise, gera um desequilíbrio emocional. Porque eu vou ter que fazer algo diferente, que a gente entra numa zona de conforto e fica sempre fazendo aquela coisa que a gente já está habituado a fazer, com rotina, com horário, vai lá, pega isso, faz isso, só que a gente esquece do principal, que é o estar com as pessoas de forma completa. É o poder trabalhar, mas é o poder também usufruir desse trabalho. A gente vive, a maioria das pessoas vivem para trabalhar. E muita gente, tudo bem, tem muita gente da crise que foi afetada, mas muita gente conseguiu sobreviver com muito menos do que achava que precisava sobreviver. Né? Você quer mais produção do que você produzir o amor entre família? Você ter a oportunidade de ver o seu filho crescendo, você ter a oportunidade de saber as conquistas, né? Em o vídeo. Você vê o teu pequeno daqui a pouco trocando de corda, e às vezes assim, pô, não tive a oportunidade de ir naquela oportunidade. A Luciana fala, pô, minha filha está longe, eu não tenho como ir lá vê-la. Mas aí, e a Ivana, poxa, eu não tenho como, que eu tenho uma consulta hoje. Pô, cara, vamos viver o hoje. O amanhã a gente não tem essa certeza nesse momento, né? Então, assim, fala. Deixa eu ressaltar uma coisa bem interessante, né? A gente está falando dos meios de comunicação que todo mundo tem acesso hoje, né? E gratuito também, né? Se você não tem uma internet boa, né? Tipo assim, às vezes coloca um crédito e você acaba... Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Acaba usando do vizinho, enfim, coloca lá um pouquinho de crédito no celular e você tem um fácil acesso de você escolher no celular exatamente aquilo que você quer. Se você quer falar com alguém do outro lado do mundo, se você quer ouvir alguma palestra, algum workshop gratuito, quantos milhares, vou falar milhares, e centenas e milhares de profissionais hoje que estão nas redes sociais tentando ajudar, levando conhecimento de N informações gratuita. Quantos? É tão legal você falar, hoje eu quero ter conhecimento sobre empreendedorismo. Aí eu vou lá, procuro lá os profissionais que tem lá ao vivo, né, pelo Instagram, pelo Telegram, pelo Twitter, pelo WhatsApp, enfim, N plataformas. Hoje eu quero rir, aí eu vou lá ver um comediante, vou procurar os comediantes, tudo na nossa palma da mão. Quem sabe usufruir o celular para poder agregar valores, né, que não seja deixar o filho 24 horas no telefone, ou querer tomar conta da vida das pessoas para poder atrasar a vida das pessoas, né? Fazer comentários desnecessários, você se agrega muito. Tem dia que eu passo o dia inteiro só um atrás, como diz, um workshop atrás do outro, gratuito. Quando eu vi, acabou meu dia. Eu falei, meu Deus, eu preciso mais de 24 horas. Entendeu? Então isso é tão legal. Eu falo, não, hoje eu quero tirar o dia para rir. Aí eu vou lá, vejo, entendeu? Você consegue fazer essa separação. Então, quer dizer, mal ou bem, quem sabe usufruir da comunicação, dos meios de comunicações, que são os aplicativos hoje de graça, inclusive o WhatsApp, né? Você tem tanto meio de você distrair o teu filho ou você mesmo se distrair, até para namorar, gente. A gente pode pela internet. Olha que coisa boa. Entendeu? Tá lá à distância, matar a saudade do, como se diz, da família, do filho da filha. Quem pode? Você pode dormir com o telefone falando com o namorado. Olha que coisa legal.
Entendeu? Então, tipo assim, não viver, procurar estresse, achar que nós só temos valores se abrir a porta da nossa casa para fora. Os valores estão dentro da nossa casa. Está na palma da nossa mão. Quando nós conseguimos administrar aquilo que nós queremos em questão de valores, tudo é importante. Até você falar, hoje vamos tirar o dia para cozinhar. Não importa se vai sujar a casa, se vai sujar um monte de panela, se vai sujar pio. O que é importante é você ter aquela distração, aquele momento de brincadeira. É tão prazeroso. Ah, vamos brincar de plantar. Queria eu ter um quintal aqui dentro da minha casa, meu irmão mora em apartamento. Doida para poder ir no condomínio e falar para o cara, me dá um pouquinho de cantinho só para poder fazer umas plantações. Porque isso me dá prazer. O prazer tem que estar em nossas mãos. E ter o acesso fácil como nós temos, mal ou bem, nós estamos isolados, mas nós temos, como se diz, com muita facilidade de acessar daqui, vou falar daqui até a China, não querendo lembrar uma boa coisa, mas é a realidade. Entendeu? É a realidade. Nós temos acesso em todas as línguas, o que queremos. Né? Vamos se distrair, não precisa, eu só vou me arrumar se eu puder sair para fora. Não, se arruma para você mesmo. Vou passar um perfume, não, se perfume para você mesmo. Isso são valores. É você saber falar assim, pô, tô aqui, vou ter o prazer de falar com os meus amigos e compartilhar qualquer coisa que seja, vai nos acrescentar. E aqueles que vão estar assistindo depois. E aí você sabe que aquilo ali foi um momento tão importante que ele é único. Você não sabe se vai existir uma outra oportunidade ou aquela outra pessoa vai estar no outro dia disponível para poder compartilhar aquele momento. Para mim é extremamente prazeroso isso daqui. Isso aqui para mim é prazer. Entendeu? Então que seja o mesmo prazer para vocês e quem estiver nos assistindo depois. Pois é, fala aí, Ovídio. Ovídio, eu quero te ouvir, Ovídio. Cara, isso é uma coisa que eu escuto desde pequeno. Você tá refletindo muito, rapaz. Ô, Sensei, tu tá refletindo muito. Eu tava pensando aqui, até o que as meninas estavam falando, você também, né, uma coisa bem interessante nesse mundo virtual também, né, a partir do momento em que a gente virtualizou a maioria das coisas da nossa vida, né, alguns perigos também vieram associados, né, até mudando um pouquinho o racional. Por exemplo, vocês perceberam que o WhatsApp ele tem uma nova função agora de pagamento. Pois é. Isso aqui é um dos meios que mais são roubados a identidade das pessoas. Quem nunca recebeu uma solicitação do WhatsApp falando, ei, sou fulano, e você olha a foto da pessoa, é a pessoa que você conhece de fato, pedindo dinheiro, ou outras pessoas também. Né? Então, é importantíssimo alguns cuidados. Eu elenquei aqui 4 cuidados, né, que são super importantes aí nesse mundo digital, virtual. O primeiro cuidado está relacionado ao WhatsApp, tá? Tem tido um roubo de informações do WhatsApp muito grande, ou seja, as pessoas roubam o WhatsApp das outras e se passam como se fosse a pessoa, com o mesmo nome, com a mesma foto, idêntica. Tá bom, mas como é que eu minimizo isso? Existe uma função no WhatsApp chamada segundo passo de autenticação. Recomendo todo mundo a colocar o segundo passo de autenticação no WhatsApp, né? Por quê? Porque isso minimiza alguns perigos da internet, tá? Por exemplo, tem um amigo meu que ele fez uma publicação no Web Motors, né? E aí, o que aconteceu? Alguém ligou para ele falando, pô, cara, eu quero comprar tua moto e quero comprar isso, pô, me passa um código que você recebeu. E a pessoa inocentemente passa o código. Esse código passado, ele rapta o WhatsApp da pessoa. E isso dá uma dor de cabeça, assim, gigantesca. Porque pensa em uma pessoa roubando a sua identidade, se atuando com você sem nenhum cuidado com a reputação. Esse é um ponto. Segundo ponto, Instagram, Facebook, são veículos e e-mail são veículos de comunicação importantes também. Então, use só os aspectos de privacidade, principalmente também inclua um segundo passo de autenticação. Uma senha hoje ela é facilmente roubada, então pode ser esse tipo de coisa. Muito fácil. Muito simples. E o último ponto aqui, eu tinha até colocado 4, mas sumarizei para 3, o que acontece? Pelo menos aqui em casa, nós passamos a aderir o iFood, Rappi, uma série de questões aí virtuais. E isso requer que você coloque os seus dados pessoais dentro de alguns aplicativos que a gente não tem ideia de como isso é administrado, a não ser por pesquisas rápidas. Então, na maioria dos bancos, tá? Itaú, Bradesco, os maiores bancos que tem uma opção que você pode gerar cartões virtuais.
E aí você pode colocar esses cartões lá, e esses cartões, eles podem acontecer de duas formas. Primeiro, você pode fazer uma compra só e o cartão é anulado. Você pode gerar cartão toda vez que você vai fazer uma compra, você pode gerar um cartão diferente. Então o número é diferente do cartão, mas você pode utilizar isso, né? O risco de você ter os seus dados roubados em relação ao cartão de crédito é muito pequeno. Mesmo se for roubado, já está inutilizado. E o segundo, você também, em alguns casos, no Nubank, algumas outras coisas, o que você pode fazer? Você pode pegar e gerar cartões por aplicativo. Então, eu quero esse cartão para o iFood. Se isso aqui sair e for utilizado no Uber, ele não vale mais. Então tem essas questões também que elas são bastante importantes, porque eu não sei se você já tiver a credencial roubada, mas eu conheço muitas pessoas que tiveram. E isso gera um nível de estresse tão grande. Rapaz. De você ficar sem dinheiro, de você não ter cartão durante um tempo. Vou compartilhar com você já um assunto. Compras na internet e tudo mais. Pode ficar à vontade aí, Lopes. Pô, duas coisas interessantes assim. Uma foi um grande amigo, considero uma pessoa muito querida. Ela, através de um SMS, cara, ela teve a sua privacidade hackeada de uma forma brutal. Graças a Deus, ela conseguiu restabelecer, conseguimos avançar de alguma forma e restabeleceu. A outra foi através do WhatsApp. Roubaram a identidade dele no WhatsApp. Um primo muito próximo virou para mim e falou assim: ajuda o meu filho a arranjar um card para ele comprar, para ele jogar um jogo X. Falei, o que aconteceu? Ele clonaram o meu cartão. Falei, como assim clonaram o seu cartão e você não fala comigo? Eu já resolvi. Falei, não, você tem que falar comigo, tem que te ajudar, cara. Peraí, somos família. E assim, poxa, tem um cartão virtual, como o vídeo brilhantemente situou, que você pode botar limite ali, o card vale 120, você bota 120 de limite, acabou, um abraço, não vai sair mais. Tem até o cartão pré-pago, né, que antigamente vendia, não sei se ainda continua em algumas lojas, que você coloca crédito nesse cartão. Então você pode fazer a compra com esse cartão. Fez a compra, acabou, ele não existe mais. Mas você vê que hoje em dia vai surgindo mais e mais e mais oportunidades, e as pessoas vão utilizando. Assim, eu cuido de algumas pessoas e sempre falo, revisem suas senhas, façam um programa de backup, mudam de 3 em 3 meses, no máximo, façam com que suas fotos sejam seguras, um backup seguro em um outro local físico e não no seu local. Cuide-se, porque é muito importante a gente tá aqui falando sobre esse tema, porque a gente está logando na nossa Smart TV, no nosso computador, na videoconferência, na rede social, na compra no banco, no seu celular. As câmeras estão todas, então está tudo linkado. Então, assim, o que você está fazendo para se proteger e para proteger o seu próximo, né? E qual é o seu bem mais precioso? São os nossos legados, né? Os nossos filhos. Então, vamos tornar uma pessoa mais sensata, que acredite no ser humano, que a gente, nesse poder, a gente possa avançar. É esse o caminho, entendeu? Não importa que seja o título, o importante é que nós estamos aqui. É o pai de Júlia e Laura, é a Ivana, pai de seus pequenos, a Luciana, o Ovídio, somos pais e nos colocamos à disposição para isso. Olha só, que de informação que faz você pensar. O meu início foi na zona rural, gente. Era pegando lenha para acender o fogo do fogão. Hoje nós temos gás encanado. E aí? Antigamente, meu pai falava que tinha que estar em casa às 10 horas da noite. Hoje as crianças estão chegando em casa que horas? 6 horas da manhã. Poxa, nós temos que prestar atenção no que acontece à nossa volta. A gente tem que ter um pouco de seriedade, entender as empresas que nos prestam serviço e contratar essas empresas que são legais, entendeu? Profissionais íntegros. Confie na fonte, como a Luciana, a Ivana, o Ovídio está dizendo, a fonte é importante.
Existem vários veículos de comunicação, mas a fonte, qual é o seu número-chave? CPF e identidade, não tem outro diferente do que esse. Sem essa chave, você não avança. Então, assim, beleza, vamos avançando, pensando nisso, é a conscientização, né, Ovidio? Né, Lu? Né, Ivana? Uhum. Eu falo que é fundamental a gente ter amizade e conhecer pessoas que nos passem informações com credibilidade. Não importa onde você esteja. É muito importante você ter essa conexão, né? Que nem a minha filha está nos Estados Unidos. Qualquer indicação para qualquer coisa, ou seja, até um aplicativo que ela vai baixar, ela me manda mensagem perguntando: mãe, você pode me indicar uma pessoa profissional? Você sabe se é confiável? Isso é de extrema importância, não é porque ela já não depende mais de mim emocionalmente, nem profissionalmente, nem financeiramente. Aí, Lu, Oi? Não corta o raciocínio não, Lu. Só para mexer com o vídeo. Aí o vídeo. A Júlia, qualquer coisa que a Laura ainda não deixou, não. O que a Júlia faz, eu tenho acesso. Não, cara. Se a gente falar civil criminalmente, elas estão sob nossa responsabilidade. Totalmente. Poxa, eu quero saber o que a minha filha mais velha está fazendo, a minha mais nova está fazendo. Não, Ivana? Senão eu não consigo dormir, não. Não é invasão de privacidade. Mas quem responde civil e criminalmente somos nós. Imagina aí, Ovidio, a LGPD ano que vem. Olha só, você falando isso é bem importante. A minha filha tem 23 anos, né? E ela é extremamente independente. E mesmo eu estando em outro país, eu sei todos os passos dela. No início, ela não entendia muito isso. Ela achava que eu estava invadindo a privacidade dela em relação a amizades, estava desconfiando dela. E eu falei, olha só, eu falo isso não apenas para minha filha, mas para qualquer pai de amigos meus, ou para os filhos dos amigos meus. O que acontece? O seu pai e sua mãe não estão invadindo a tua privacidade. O que eu falava para minha filha e falo? Se você vai no mercado, vamos supor, você vai se ausentar um dia do teu endereço, aonde eu posso te encontrar, ou da tua faculdade, você tem total obrigação de me passar a informação aonde você vai estar e com quem você vai estar. Porque até você chegar lá, que é um trajeto, um exemplo, de carro, seja de qualquer meio de veículo, você se distanciar de meia hora e você vai só voltar no outro dia, muitas coisas podem acontecer. Aí você não tem um contato de um amigo, de uma amiga, você não sabe de nada. Aí você vai mandar a polícia para poder achar o teu filho ou tua filha. Qual a direção que você vai falar? Ah, não sei, eu não falo com meu filho 2, 3 dias. Ah, eu não tenho acesso ao telefone do meu filho. Tá errado. Sim, né? Totalmente. Porque é de extrema importância o filho sentir segurança. Você fala, eu não vou ligar para o teu amiguinho, para tua amiguinha, mas se houver necessidade, eu vou ligar sim. Porque eu não posso dormir, entendeu? E ficar tendo pesadelo, preocupado com o que está acontecendo com a minha filha. Não é porque ela não está mais debaixo das minhas asas que eu não vou sentir qualquer coisa que acontecer com ela. Isso é uma coisa óbvia. Até se ela casar. Porque o mundo, que eu sempre falei para minha filha, não é que eu desconfie de você, não tem nada a ver. Eu não confio em quem está ao seu redor. Porque você nunca sabe quem é que está ao seu redor. Se você não sabe se é um amigo ou uma amiga que, de repente, tem inveja ou está querendo aquilo que você tem, uma coisa tão pequena, mas para ele é importante porque ele não tem, ou o teu jeito, não importa. Ou um relacionamento abusivo, que aí os pais não sabem, tudo isso é motivo dos pais controlarem sim. Não é uma agressividade, não é abuso, é um conceito de responsabilidade, é de cuidado, é amor. Quem ama, cuida. E eu cuido, não importa onde minha filha está. E todos os pais têm que ter esse conceito. Eu acho um absurdo, vou falar que eu acho mesmo, tá? Tem pais que não têm senhas do celular. Não tem senha das redes sociais dos filhos. Que isso? Eu vou falar uma coisa que super para quem tá ouvindo vai achar um absurdo, né? Mas eu sempre eduquei a minha filha. Você pode ter a rede, o aplicativo que você quiser, mas eu tenho que ter a senha do seu e-mail, das suas redes sociais, porque eu tenho que ver com quem você se comunica e o que está acontecendo por trás. E o dia que você trocar, você vai passar vergonha. Eu acho que ela não estava levando muito a sério, né? Naquela época, ela era adolescente.
E eu tava querendo entrar no Facebook dela, isso uns 10 anos atrás, né? Eu querendo entrar, e aí quando eu entrei, mas não era para ver nada sobre ela, era para ver através do Facebook dela. O que aconteceu? Ela trocou a senha. O que eu fiz? Liguei na escola, 7 horas da manhã. Eu Queria conhecer o genro. Ela falou assim, mãe, eu tô na aula. Eu falei assim, eu não quero saber. Cadê a senha do teu Facebook? Aí ela falou assim, mãe, eu troquei porque eu tinha dado para uma amiga minha mexer no meu celular e ela viu eu mexendo na senha. E ali, eu fiquei com medo depois ela mexer. Eu falei assim, se você trocou, tua obrigação é de me devolver. Não faça mais isso, porque da próxima vez eu vou ir pessoalmente. Ela passou na hora, nunca mais. Ela deixou de me passar as senhas. Por quê? Eu não sei o que está acontecendo e eu tenho que ter conhecimento. Se eu amo a minha filha, se vocês amam os filhos de vocês, cuidem. Porque isso é primordial, isso não é uma agressão. A agressão é o que as pessoas fazem com os seus filhos e vocês não sabem. Isso, para mim, é uma agressão. Uma coisa interessante, até para trazer o que a Luciana está falando, para esse aspecto mais visual, mais tecnológico, o que é possível fazer hoje, pais? Tem duas coisas também que são importantes, né, para quem tem filhos jovens. Primeiro, assim, validem a faixa etária dos filhos de vocês em relação aos jogos. Por quê? Porque tem muitos jogos que parecem ser inofensivos, mas trazem uma situação emocional grande que depois a Ivana pode falar. Segundo ponto, existem aplicativos. O que eu faço aqui, eu faço exatamente isso aqui. Meu filho tem 11 anos. O que eu faço aqui? Tem um chamado Family Link. Então, qualquer jogo, qualquer aplicativo que meu filho Estamos junto nele. Qualquer link que meu filho acessa no YouTube e tem uma classificação estranha, assim, você aprova isso que o teu filho está fazendo? Eu, não. Você aprova esse aplicativo que ele está falando? Deixa eu ver aqui. Eu chamo, meu filho, vem aqui. Esse aplicativo que você está fazendo, vamos olhar na internet aqui. Qual é a faixa etária? Ih, papai, é 14 anos. Quantos anos você tem? 11. Ah, mas o meu amiguinho de 12 anos tem. Entendi o ponto, mas você tem 11. E você é meu filho e eu preciso te proteger. Né? Então, assim, tem esses mecanismos chamados Family Link. O que você faz? Você fica sendo administrador, você coloca os seus filhos embaixo. Então, você depois começa... Aí você fala assim, meu filho, Arthur, vem aqui, meu filho, querido. Olha quanto tempo você ficou jogando Pokémon. 3 horas. Você acha que isso é razoável? Então, ele mapeia tudo. Tudo. Por que você foi aqui? Por que você fez aquilo? Por que você fez aquilo? Então, ele mapeia tudo que a pessoa faz. E aí entra muito no que a Luciana falou, é questão de confiança, não é questão de monitoração. Eu não fico monitorando. Mas de vez em quando ele me liga. Papai, aprova o jogo aí pra mim. Cara, esse jogo aqui, beleza, pode aprovar. Vai lá e aprova. Com quem você tá? Minha esposa também, que ela é psicopedagoga, ela gosta muito. Ela pega lá e fala assim, deixa eu ver com quem você falou no WhatsApp. Ela fica 2 horas escutando todos os áudios, tudo direitinho. Tá falando... Por que você tá tratando mal seu amigo? Então, acho que isso é um cuidado que isso pode... É bom. E aí, Ivana, se você puder falar um pouquinho também sobre essa questão de você ficar muito tempo nos jogos. A gente vê, às vezes, situações que os filhos ficam muito retraídos, ficam muito com comportamentos diferenciados, pensando só em jogo. Se tirar aquilo, causa uma agressividade muito grande. Por que essas coisas geralmente acontecem? Como é que os pais eles podem lidar com essas situações? Acho que é um tópico legal. Eu acho que, não sei como é que está o nosso tempo, né, também, mas enfim, eu acho que tudo isso que vocês estão falando é extremamente essencial, porque acontece o seguinte, se a gente for pegar, né, eu trabalho muito em equipe multidisciplinar, então eu trabalho com pediatras, com especialistas, e a gente conversa muito sobre essas questões, até mesmo para eu poder orientar da forma correta. Então, às vezes acontece, né? Existe o vício do jogo, existe a questão da falta de socialização, porque a criança deixa de fazer atividades externas para ficar dentro de casa. Então, a criança, isso pode gerar uma timidez, pode gerar comportamentos até agressivos, porque a gente fica hiperestimulando o cérebro, elas esquecem de que tem vida além do jogo. Pode ter um problema de visão. A gente hoje tem crianças de 4 anos já com vista cansada, coisas que antigamente a gente tinha a partir dos 40, 50 anos. 4 anos de idade,
eu recebo clientes que estão com problema porque já está fissurada no celular, no tablet, desde muito cedo. Né? Então, tem que ter o limite. Né? O que eles recomendam? Até, vamos dizer, 12 anos, no máximo 2 horas. Dá acesso a telas para a criança. Claro, quanto mais protelar, melhor, mas eles pedem no mínimo 4 anos. Se dá antes, 4, 6 anos, meia hora, 1 hora por dia. Adolescentes, 2 horas. Hoje a gente não vê ninguém fazendo esses horários. A criança precisa de atividade física, ela precisa desenvolver outras habilidades. Se você pegar as crianças hoje pequenas, na primeira infância, elas estão com problemas de funções executivas. Por quê? Porque elas só sabem fazer isso. Elas não brincam, não transformam os brinquedos, é tudo muito pronto. Não se trabalha mais a imaginação, você tem tudo aquilo pronto e você fica só sentado, olhado, vidrado. Eu falo que meu filho, quando ele começou a ter julgue, eu demorei para dar, todo mundo já tinha, eu falei, calma, 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 tudo eu fui protelando o máximo que eu consegui. Você falava com ele e ficava assim, ó. Dá mau humor, a pessoa não tem paciência de conversar com as pessoas porque não tem comunicação. Tudo bem, eles vão para o online, mas é diferente. Então, tem tantos prejuízos que a gente for pensar. Não é que não pode, tem benefícios também, mas o que não pode é o exagero. A gente perde a noção da família. Se a gente pegar os nossos adolescentes hoje, a geração que já é mais conectada, né, já nasce, parece que... Hoje meu filho, ele conseguiu fazer uma instalação que eu chamei 4 técnicos, ninguém conseguiu. Não, mas isso aqui é super fácil. Eu até falei assim, deixa ele tentar, né? Acho que ele não vai conseguir. Não é que ele conseguiu, minha internet está 100%. Eu chamei 4 técnicos, paguei 4 pessoas e ele resolveu o problema da minha internet rapidamente. Então, eles são muito conectados. É uma geração muito adiantada nesse sentido. Só que a gente também tem que tomar cuidado, nós como pais, até mesmo essa questão do cuidado, a gente precisa preservar, porque primeiro tem a hierarquia. Nós estamos aqui nessa função para educar. Eles são inocentes, eles não sabem as consequências. Nós como os pais, nós precisamos saber as consequências e fazer com que isso seja minimizado. Então, tem que separar tantas horas por dia? É só de final de semana? É o máximo isso? Tá, mas vamos intercalar com outras atividades. Você vai para a rua, você toma sol. Até hoje, meu filho tem horário de tomar sol. A minha família tem. Eu falei, precisa sair, mesmo na pandemia, aqui a gente tem quintal. Eu falei, vamos para o sol. Corre, vai brincar com a cachorra. Tem que fazer alguma atividade física. Vamos fazer polichinelo, nós dois. Entendeu? Então, interessante, interessante. Ficar muito interessante esse ponto que você está tocando, e o vídeo falou, e a Lu também muito bem, porque quando a gente fala de jogos, a gente fala de tecnologia como um todo, porque eu penso na tecnologia como um todo. Por exemplo, eu penso naquele adolescente, naquele jovem que está no jogo, a cabeça como ele está dentro dessa pandemia, porque os pais já estão com a cabeça pirada também, imagina ele naquele momento dele, avançando esse cenário. Limitou-se o tempo do jogo. Ele vai assistir o vídeo do jogo em algum canal. A partir desse momento do vídeo do jogo do canal, ele avança para uma outra. Então, assim, é importante esse limite voltado para a tecnologia, porque eu trago um exemplo muito prático. Eu vi uma criança muito próxima que ela avançou em 6 meses o grau do óculos. Então, assim, eu comecei a pensar, caraca, vai chegar no final do ano, daqui a pouco vai estar com o quê? Com fundo de garrafa? Então, assim, como que vai ser daqui a 20 anos? Eu sempre costumo projetar minha vida de como vai ser daqui a 3 meses, né? Costumava-se fazer, né, o vídeo, Lu e Ivan, e como seria 6 e 1 ano. Eu fazia esses projetos, mas é para familiar. Hoje, eu não consigo fazer uma prevenção daqui a 1 mês, porque a gente, por conta do cenário geral, a gente não consegue fazer isso. Mas aonde a gente consegue colocar a mão, a gente consegue fazer a mudança. Como diz um certo Buda, e Miguel Pereira, ele diz, eu só consigo mudar no microcosmo, onde eu consigo colocar a mão. É verdade, você só consegue modificar aonde você coloca a mão. Onde você não tem esse gerenciamento, você tem que criar limites. E nada melhor, né, gente, vamos combinar, né, que é ter gente da gente cuidando da gente, né? Isso aí.
Assina embaixo tudo. É isso aí. Acho que o nosso tempo já foi, né? foi, né, Tá cara? tão bom papo que dava até para continuar, né? Mas enfim. Só tá faltando um cafezinho agora, né? Rodar um cafezinho aí, Pois né? é, vamos deixar para a próxima, a gente marca uma próxima. Mas obrigado aí pela parceria e vamos ver se a gente traz um novo tema futuro para a gente ajudar quem está nessa pandemia aí e ajudar os pais, né, e essas crianças. Pô, obrigado a vocês todos, viu? E eu queria também falar, compartilhar, as pessoas que estão assistindo, né? Eu estava compartilhando um pouquinho cabeça baixa, que eu estava compartilhando aqui nos grupos, né? Das comunidades no exterior. As pessoas que virem esse vídeo depois, deixa suas perguntas, o interesse que vocês têm para compartilhar, dialogar, né, com a gente, profissional, porque eu estou aqui com o celular, né, compartilhando e vendo, né, os comentários, porque a gente pode tirar as perguntas, né? Aqui ao vivo das pessoas e interagir, que sirva para todo mundo, entendeu? Então as pessoas estão assistindo agora e depois estão compartilhando, tá? Conta com a gente. E o grande benefício desse grupo é porque ele é um grupo super multidisciplinar. Que é interessante. A gente sai do 0 ao 10 em um quadrado, ou seja, a gente sai de todo o aspecto humano, comportamental, de comunicação para questões de tecnologia, de segurança, uma série de coisas, e volta rapidamente nas questões ali. Então, sem sair da cadeira. Sem sair da cadeira. Eu que a gente ri, pode contar história para chorar também, que pode, né, como se diz, compartilhar os conhecimentos, aprendendo, e é isso aí. A tecnologia serve para isso, né? Quem sabe usufruir, faça bom proveito. Bom, gente, então, obrigado aí por tudo. Obrigado, Ivana. Obrigado, Lu. Obrigado, vídeo, pelo tempo. E vamos pensar nos nossos papos de quinta, né? Trazem as novidades, como se diz, ou não novidades, mas, como se diz, informações que possam nos alegrar todo o tempo, né? Porque de notícia ruim a gente já está cheio, né? E o legal também que muitas pessoas podem estar falando assim, mas tipo, os mesmas conversas e tal. Não, durante, vamos supor, estou na casa dos 40, né? Cada um está na casa dos seus enta aí. A gente passa ouvindo ao longo do tempo muitas informações, mas nós, como seres humanos, nós temos uma quantidade, eu acho que a Ivana sabe melhor quanto que a gente absorve, né? Uma porcentagem ideal, e a gente acaba esquecendo. Então, quando a gente está dialogando com outras pessoas naquele momento, a gente está ativando, né, o nosso cérebro em relação àquilo que a gente já ouviu, e a gente, às vezes, está procrastinando muitas coisas na nossa vida. E até pessoas acabam entrando em depressão e esquecendo daquelas informações que ela recebeu lá atrás. Então, não é cansativo você ouvir, cada um tem uma linguagem, tem uma forma de se expressar, né? Um com tom alto, outro mais baixo, mais afinado, mais grosso, tem um jeito de gesticular. Isso você acaba pegando afinidade com aquela pessoa e você acaba se encontrando naquilo que você precisa. Às vezes você fica 10, 20, 30 anos do lado de uma pessoa e você não consegue fazer a diferença. E você falou 10 anos aquilo. Aí entra uma pessoa e falou aquela mesma informação que você ficou 10 anos falando para o teu filho e aquela pessoa absorveu em menos de meia hora. Como pode isso? Porque é a forma com que a gente fala, é a forma com que a gente se expressa, é literalmente a comunicação. Se o meu jeito vai agradar um perfil de pessoas, amém, eu não vou conseguir agradar 100%. Que eu deixe a outra quantidade, né, tipo, os outros 50, 30, 40, para o Lopes, para o Leonardo, para a Ivana, cada um tem o seu jeitinho. Porque imagina se eu agradasse a todos 100%. Com o meu tom de voz, com a minha forma de se expressar e com aquilo que eu acho que é o certo. Não teria graça. Então, o legal é isso. Cada um tem um jeito, tem os seus trejeitos, tem uma forma de colocar as informações e de transmitir da melhor maneira possível. Aí as pessoas mais, como se diz, inteligentes, né? Pega aquilo que nos convém e leva para nossa caixinha e faz a mudança que nos interessa. Nem tudo nos agrada, mas nem tudo é descartado. Mas tudo é importante. E estar aqui nesse momento, eu me sinto extremamente lisonjeada de poder estar compartilhando esse momento com vocês.
e aquelas pessoas que vai estar nos assistindo. Tá bom? Tamo junto. Obrigado aí, gente. Obrigado para quem teve a oportunidade. O vídeo tem alguma coisa para acrescentar? Não, foi um prazer também. Acho que já falamos bastante aí sobre assuntos legais. Vamos deixar para as próximas rodadas aí para que a gente possa contribuir aí com o que a gente tem passado. Fechado. Ivana. Não, é só agradecer mesmo. Eu acho que a Luciana falou muito bem, né? A questão da diversidade, a questão de cada um ouve com um ouvido diferente, de acordo com aquilo que toca, né? E às vezes a gente está com o ouvido cansado mesmo, né? Por que a gente não ouve as pessoas de casa? Porque aquela pessoa já falou, deve ter falado tantas vezes, que chega uma hora que a gente só fica ouvindo blá, blá, mas você já não está mais ouvindo. Quando vem uma pessoa de fora, opa! Essa voz é diferente, deixa eu ouvir aqui o que ela está falando, porque aquela ali eu já não estava ouvindo mais. E é isso que acontece nas relações. E a terapia ela é justamente isso, a gente se ouve. Quando a conversa da terapia, ela é justamente você ter a oportunidade de se ouvir, porque a gente não conversa com nós mesmos. E a terapeuta vai fazer essa fala, né? A psicologia faz isso. E acho que é isso que a gente está fazendo aqui, da gente poder se ouvir, né? Enquanto vocês estavam falando aqui, eu anotei várias dicas aqui que vocês deram, porque também não faz parte do meu nicho, e a gente aprende, a gente agrega valor, e eu acho que é isso que é importante dessa conversa, né? O fato dela ser informal e ter essa diversidade, cada um tem o seu estilo, né? Bom, pessoal, então um beijo para todos, que eu vou para minha live da louça lá, porque estamos juntos aí, valeu? Um beijo para vocês. Beijo, obrigada. Valeu o vídeo. Beijo, Tchau. Tchau. Tchau.